Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês um acessório que nos auxilia na tocabilidade aqui do nosso instrumento. Tem várias utilidades para ele. É um objeto muito simples, talvez vocês já tenham visto ou até mesmo manuseado algum deles, ou pelo menos visto alguém manuseando, né? Que é esse objeto aqui, olha. Ele é chamado capotraste. Vou aproximar aqui para vocês. Qual que é a utilidade deles? Essa haste principal aqui, ela é emborrachada, tá? E ela serve para pressionar as cordas do violão, para fazer uma pestana. Então lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que isso aqui é uma pestana física, tá? O capotraste ele serve para quê? Para eu colocar essa pestana aqui para frente, sem que eu precise fazer a pestana com o dedo, né? Lá no início de tudo, quando eu estava ensinando, passando para vocês a montagem dos acordes, por exemplo, no acorde de Mi, eu falei que quando a gente quisesse fazer o acorde de Fá, era eu fazer o desenho do Mi com estes dedos aqui e fazer a pestana com o dedo na casa da frente, né? Transformando então esse desenho do Mi, jogando uma casa para frente, usando a pestana com o dedo, transformava esse acorde num acorde de Fá. O capotraste, ele vai fazer similar a isso. Uma das funcionalidades dele seria essa. Então, por exemplo, existem vários modelos, tá? Eu estou mostrando esse aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, esse outro aqui. A utilidade é exatamente a mesma. É só realmente, ó, esse aqui é um pouco mais molinho. A molinha dele aqui para apertar, ela é mais leve, vamos dizer assim, tem menos pressão. Esse aqui tem uma pressão um pouco mais forte. Aí vai de acordo com o violão que você vai usar, a largura do braço do seu violão, tá? Existe esse modelo aqui maiorzão, ó, que é o mesmo capotraste. Se vocês repararem, tem uns parafusinhos aqui que pendura essa haste. Ele é legal porque ele serve para eu enroscar aqui, por exemplo, aqueles suportes de celular. Deixa eu ver se eu consigo enroscar aqui para mostrar para vocês isso. Você enrosca aqui, por exemplo, e aí ele vai, essa haste aqui ela vai te dar duas funções. Ou a de você colocar o seu celular aqui, prender ele, para você acompanhar uma letra ou até mesmo uma cifra, né? Ou você pode também posicionar o capotraste, seja no braço do violão, ou seja aqui na cabeça do instrumento, para você filmar você mesmo tocando. Algumas vezes eu já utilizei essa função, tá bom? Principal motivo dele para os iniciantes: fugir das pestanas, né? Todo iniciante tem muita dificuldade em ficar durante um bom tempo mantendo aqui a pestana pressionando as cordas. Então vamos imaginar que o louvor que vai ser tocado, que o louvor que você vai executar, ele está em Fá maior, por exemplo. No tom de Fá maior tem muito Si bemol, né, ou Lá sustenido, que é a mesma nota, que também tem pestana. Pode acontecer de ter muito Sol menor, também tem pestana. Existe o Ré menor, que às vezes você faz aqui, mas ele aqui também tem pestana, enfim. E aí todo iniciante costuma ter dificuldades nisso e costuma fugir da pestana. Uma das soluções, por exemplo, seria o capotraste. De que maneira que a gente usa isso? Eu posso simplesmente, para fugir do Fá maior, eu posso colocar o meu capo aqui na primeira casa, bem pertinho, bem próximo do traste, que é essa pecinha de metal aqui, ó. Eu estou fazendo nessa casa para vocês visualizarem melhor. Esse tracinho de metal aqui chamado traste. Então eu posiciono o meu capotraste bem próximo a ele. E aí eu aumento o meu instrumento em meio tom. Ou seja, ao invés de eu fazer o Fá, onde a minha pestana estaria aqui, como eu já tenho a minha pestana aqui, então eu faço um Mi maior. O desenho desse acorde é Mi maior. Porém, a sonoridade que ele dá ao fazer o Mi maior, como eu coloquei o capotraste uma casa na frente, então eu aumentei o meu violão em meio tom. Então quando eu faço um Mi maior aqui, na verdade está soando Fá maior. Com o capotraste na primeira casa, eu vou soar o acorde, tá?
Quando eu falo o acorde, é a forma que eu estou utilizando aqui no violão. Então eu estou desenhando aqui no violão um acorde de Mi maior. Porém o som dessa nota é de Fá maior, porque eu estou meio tom acima, né? Logo depois do Mi não vem o Fá. Então essa é a explicação. Então, ó, grava bem esse som. Se eu tirar o capo e fizer um Fá, vocês vão ver que tem o mesmo som. Tá vendo? Com o capo. Ah, Júnior, e sem o capo, se eu fizer o formato de Mi aqui, o que vai acontecer? Vai soar alguma coisa totalmente desafinada. Por quê? Porque as cordas soltas estão soando aqui com a pestana baseada aqui no começo do braço do violão, entendeu? Então, para que eu soe a nota do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero, eu necessariamente preciso pôr o capo aqui para poder soar um Fá maior utilizando um desenho de Mi maior. Aí essa é a vantagem, né? Que no desenho de Mi maior eu vou ter poucas pestanas. Então, voltando ao conceito inicial, eu fujo então de tantas pestanas quando eu uso o capotraste. Porém, não é só isso, tá? A utilidade do capo vai muito além disso. Vamos dar outros exemplos. Todo o acorde, ele tem, eu comentei isso em algumas aulas, ele tem a sua voz, a gente chama de voice, né? Ele tem a sua voz. Imagina que eu tenho um louvor que está sendo tocado em Lá maior. Mas vamos supor que o louvor que eu estou tocando tem justamente essa nuancezinha de tirar e pôr o dedo. Ó. Parece aquele louvor do Salmo 27. Ré, né? Beleza. Só que é o seguinte, a pessoa que vai cantar esse louvor, às vezes pode ter a voz um pouco mais aguda, por exemplo, e para a voz dela, ao invés de tirar esse louvor na tonalidade de Lá maior, esse louvor ficaria bom na voz dela, por exemplo, em Dó maior. Puxa vida, Júnior, só que em Dó eu não sei fazer esse sonzinho. Vamos imaginar que você não conseguisse fazer esse som. Beleza? Faz de conta que você não conseguia tirar esse mesmo som. Eu queria aquele mesmo voice do Lá maior. Então o que eu vou fazer? O capotraste ele também serve para isso. Eu vou transformar o braço do violão de maneira que a hora que eu fizer a posição, ou seja, o desenho de Lá, ele soe, né, como o Dó. Que maneira que nós vamos fazer isso? Olha, é aquele conceito lá da montagem dos acordes, ó. Eu tenho Lá aqui. Se eu aumentar meio tom, eu tenho um Lá sustenido. Se eu aumentar mais meio tom, eu tenho um Si. E se eu aumentar mais meio tom, eu tenho um Dó. Beleza, eu cheguei então num Dó. Quando eu ponho a pestana aqui na terceira casa do violão, eu tenho um Dó maior, porém com o desenho de Lá maior. Ó, vou posicionar o capo na casa número 3. E aí eu vou fazer o meu voicezinho lá, o meu... Tá vendo? É exatamente o mesmo voice, como se eu estivesse tocando em Lá, porém nesse momento ele está soando em Dó e em Fá, que são os acordes, se eu estivesse tirando em Dó maior. Então aqui eu estou num tom de Dó maior, mas utilizando as formas de acorde Lá e Ré. Essa
também é uma das principais funções do capotraste, tá bom? É você fazer uma modulação. O que é a modulação? É você trocar a tonalidade do louvor que está sendo tocado, mas permanecendo com a voz dos acordes originais, né? Para você usar justamente essas nuancezinhas. Nuances seriam essas floreadas, né? Tá vendo? O som fica mais grave quando eu faço aqui, né? Quando eu jogo o capotraste, eu tô encurtando o braço do violão, automaticamente o som ele vai ficando mais agudo. Então, é uma das principais funções, né, do capo, é você conseguir fazer, às vezes, uma eliminação de pestanas e você conseguir tocar os louvores utilizando, talvez, uma sequência de acordes que você tenha mais costume, ou igual se tem nesse segundo exemplo aqui, usando o voice dos acordes da maneira que está no original, da maneira que fica melhor para você. Costuma-se usar o capotraste principalmente para você buscar o som das cordas soltas. Por exemplo, costumam utilizar, por exemplo, o capo para sempre usar o formato de sol, né? Por quê? Porque no campo harmônico de sol eu tenho muitos acordes com notas soltas, com cordas soltas, desculpa. Eu tenho muitas notas com cordas soltas, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um Lá menor de sétima no caso. Aqui eu tenho um Mi menor. Aqui eu tenho o próprio Dó, que pode ser feito assim, com muitas nuances, né? O próprio Sol, ó. Tá vendo? Então, por causa de todas essas nuances que a gente tem mais facilidade, ou tem uma maior popularidade, quando usa o formato de Sol, então o que a pessoa faz? Ah, mas é que a música, o louvor, ele tá em Lá. Mas eu queria utilizar esse formato de Sol. Não tem problema, então, ó. Como o Sol tá aqui, o Lá tá aqui na frente, ó. Então eu vou colocar o meu capotraste aqui na segunda casa, pertinho do traste. Pronto. Eu tô desenho de sol, mas por eu estar na quinta casa aqui, né? Como eu coloquei o capo na segunda casa, então eu aumentei o violão em um tom, correto? E aí, automaticamente, o som dessa nota é Lá maior, né? O tom. Porém, eu estou usando os acordes, o desenho dos acordes, como se eu estivesse em Sol. Isso aqui no começo, às vezes, parece que vira uma grande salada, mas se você conseguir pegar bem esse conceito, você vai assim, ampliar a sua tocabilidade em grande escala, tá bom? E aí, no começo, ajuda a gente principalmente, como a gente no começo não tem uma facilidade de trocar de tom, e às vezes, eu sei tocar esse louvor em Dó. É um louvor, por exemplo, que eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Eu sei tocar ele em Dó, mas se eu fosse tocar em Ré, eu já não conseguiria fazer essa transpassar, né, de um tom para o outro. Então aí você vai usar o capotraste, por exemplo, na segunda casa, e aí vai continuar fazendo o formato de Dó, mas ele vai soar em Ré maior. Vamos ver esse exemplo agora na prática? Vou tocar primeiro em Dó, louvor, bem rapidinho, mas já fica de aprendizado para vocês. É o louvor Moisés Subiu. Vou acompanhar aqui, ó. Moisés subiu lá no Monte Horebe, de longe ele viu a sarça que ardia. Chegou de perto, a sarça não consumia. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Moisés, tu tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Moisés, tu tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Se clamares a mim,
clamares a mim, eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes, e ainda não sabes. Eu te mostrarei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes, e ainda não sabes. Agora vamos ver como que ficaria esse louvor tocado em Ré, porém utilizando a mesma forma de acordes de Dó. Eu vou colocar o meu capo na segunda casa, porque eu quero aumentar de Dó para Ré, e de Dó para Ré existe 2 meio tons, ou seja, um tom. Eu vou subir então esse capotraste em 2 casas, ou seja, eu vou encurtar o braço do violão e vou fazer o mesmo desenho de Dó, né? O desenho do meu acorde é Dó, porém nesse momento a nota que soa no meu ouvido é um Ré, ou seja, se uma pessoa com contrabaixo, uma pessoa com teclado, uma pessoa com qualquer outro instrumento fosse me acompanhar, no instrumento dele, ele ia fazer um Ré maior. E eu aqui com o meu desenho de Dó, estou soando em Ré maior. Para você, se você quiser, a título de curiosidade, faça aí no seu violão nesse momento um Ré, certo? Se o seu violão tiver afinado direitinho, ele vai dar esse som aqui. Tá bom? Faça esse teste aí, a título de curiosidade. E aí eu vou tocar o louvor aqui, olha, ele vai estar em Ré maior, porém com o capo na segunda casa e eu fazendo o desenho de Dó. Ele vai ficar um louvor um pouquinho mais alto para ser cantado, mas a mesma coisa na sequência de acordes aqui, né? Que é o nosso intuito, mostrar para vocês que dá para tocar com os mesmos acordes, só que em outro tom. Moisés subiu lá no Monte Horebe, de longe ele viu a sarça que ardia. Chegou de perto, a sarça não consumia. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Moisés, tu tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Moisés, tu tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Se clamares a mim, eu te responderei. Se clamares a mim, eu te responderei. Te mostrarei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes, e ainda não sabes. Eu te mostrarei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes, e ainda não sabes. É isso, pessoal. Existem ainda outros inúmeros modelos de capotraste. Esses dias eu vi um na internet que, se a pessoa quiser mudar o tom, ele aqui atrás, na onde ele fixa para poder pressionar as cordas, ele é como se fosse um rolete. Então a pessoa está tocando aqui com o próprio dedão, a pessoa puxa ele para frente e muda de tom aqui. Achei fantástico. Um capotraste não é um acessório muito caro. Eu acredito que entre 20 e 50 reais você compra um capotraste já de uma qualidade boa. Principalmente se você estiver iniciando, não tiver ainda um acessório desse e quiser poder tirar novas sonoridades do violão. Eu particularmente utilizo muito nas gravações, para fazer um segundo violão. Às vezes utilizo os acordes de maneira natural aqui, né, com o braço cheio, vou dizer assim, do instrumento. E aí quando vou gravar um segundo violão, eu encurto aqui e uso outros acordes para tirar esses voices que eu costumo falar. Um exemplo bom disso, aquele louvor que a gente gravou, Clamo a Ti, ó Deus, o tom dele é Fá, e eu toco ele com o formato de Ré maior, olha. Coração destruído
por aí vai. Então, se não tivesse o capotraste e eu quisesse tocar no mesmo tom, coração destruído. Mas o outro som estava tão mais bonito, com cordas soltas, fica um som mais preenchido. É por causa do nosso bom e velho amigo aqui, o capotraste, tá bom? Espero que você tenha conseguido pegar pelo menos esse conceito. Conforme for nas aulas seguintes, a gente pode tocar mais louvores utilizando o capotraste, e aí você vai amadurecendo esse entendimento, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar o like, que tanto fortalece o canal e vai aumentando o engajamento do vídeo, não só do vídeo, mas também do canal de uma forma geral. As aulas de violão são para auxiliar todos aqueles irmãos que têm desejo, né, de aprender o instrumento, mas quando você deixa o seu like ou quando você faz alguma menção, deixa o seu comentário, aumenta o engajamento do canal de uma forma geral, e aí a gente não pode esquecer que o principal intuito do canal é divulgar o nome sagrado do Senhor Yehoshua, né, para que toda a nação conheça um evangelho que a gente crê, né, piamente, que é o evangelho da salvação, é o evangelho que vai nos conduzir até a vida eterna, tá bom? Então, o like, um comentário no vídeo vai fazer com que aumente ainda mais esse engajamento e mais pessoas vão poder ter o conhecimento, né, dessa mensagem que a gente acredita que vai nos conduzir a uma proximidade com Deus e, consequentemente, a vida eterna, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Shalom.